Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar especificamente sobre Superman, mais especificamente ainda sobre as Action Comics que estão saindo recentemente pela DC, escritas pelo Brian Michael Bendis. Vamos falar um pouco sobre isso? Então, vou começar já mostrando as Action Comics que eu tenho aqui. É interessante porque são 4 edições de encadernados que saíram até o momento, mas a minha primeira edição encadernada, ela é em francês. Ela é a versão francesa, então ela tá toda diferente em termos de, enfim, encadernação, o tipo de capa é diferente e assim vai. O papel é melhor, inclusive o papel francês, que é aquele papel couché. E nessa história, o Brian Michael Bendis já mudou tudo ali que estava acontecendo nas histórias do Superman. Eu achei uma pena o que ele fez, eu fiquei um pouco revoltado, vou ser muito honesto com essa edição, porque ele mudou umas coisas que tinham começado fazia pouco tempo na DC e estavam funcionando muito bem, na minha opinião. A primeira coisa que ele mudou, e eu achei uma coisa ridícula, não sei por que ele fez isso, na verdade, não sei por que a DC deixou ele fazer isso, foi ele tirou o John, o filho do Superman, o novo Superboy, tirou das histórias aqui. Ele foi viajar com o avô. Então, no fim das contas, o que acabou acontecendo foi que o modelo de história que estava acontecendo antes mudou completamente assim que o Brian Michael Bendis entrou. Isso fez eu torcer o nariz, fez eu ficar meio, isso não vai dar certo, não curti. E de fato eu ainda tô remoendo algumas coisas com essa mudança, né? Porque o John foi uma coisa genial, colocar o Superman com o filho, aquelas histórias eram magníficas, muito, muito boas. E aí ele tirou, sei lá, para fazer do jeito dele, basicamente isso. Então, a gente entra aí logo depois do Homem de Aço, a gente entra nos 3 volumes que eu tenho aqui, que vai até a edição Action Comics 1016. Brian Michael Bendis começa de fato a contar aqui a história dele. E qual que é a história dele? Enfim, na Action Comics ele resolveu focar no Planeta Diário. Ele colocou personagens novos, colocou uma trama nova, o Superman não aparece tanto nessas histórias. Quem atua mais aqui é o Clark e os outros personagens. Eu gosto muito disso, eu acho que tem funcionado muito bem, mas isso me lembra muitas histórias que aconteciam naquela época, um pouco antes da morte do Superman. Vários números antes, que tinham um foco bastante grande no Planeta Diário, tinha várias histórias, às vezes com investigação, com o drama dos personagens ali. Era um pouco mais complexo, não era só aventuras do Superman. Isso é muito legal, eu gosto bastante disso. Eu sei que naquela época isso acontecia muito também por causa da série Lois and Clark, The Adventures of Superman, que é uma das minhas séries favoritas da vida até hoje, porque ela é simplesmente genial, principalmente na parte do Planeta Diário com Clark e Lois, porque o Superman em si não vou comentar, prefiro não comentar. Mas naquela época a HQ foi influenciada para isso, teve até o casamento do Superman naquela época por causa do sucesso que a série estava fazendo. E isso é legal porque do jeito que o Brian Michael Bendis está fazendo nessas histórias, ele tem me lembrado muito essas histórias daquela época. E eu não sei, talvez por saudosismo, eu gostava daquelas histórias, eu gosto do tipo de trama quando você tem outros personagens, tem um núcleo ali mais interessante, mais humano, não só super-heróis, né, ali no meio, embora aqui tenha muito super-herói também, obviamente, né, vai ter. E qual que é a história principal? A gente tem uma máfia invisível. Ela começa então a apresentar essa máfia, você vê ali que a chefona da máfia, ela comprou o Planeta Diário, mas ninguém sabe quem ela é uma máfia invisível de fato. É muito interessante o jeito que o Michael Bendis fez com que o Superman não descobrisse essa máfia, né? Eles têm um código secreto em que eles trocam algumas palavras, né? Em vez de falar Superman, por exemplo, eles falam o Big Blue, o azulão, alguma coisa assim, coisas que não chamariam a atenção do Superman na super audição, né? Quando ele faz a ronda, a patrulha dele na cidade, algumas palavras podem chamar a atenção e chama ele ali, porque ele sabe que provavelmente estão tramando alguma coisa, ele vai lá atrás ver. Seria essa a premissa aqui. E dessa forma, eles conseguem meio que passar invisíveis ali, fora que toda a atuação deles, né, é uma atuação invisível mesmo. Então é uma máfia invisível de fato. Eles acham que agora que vão começar a se revelar na próxima, no volume 4, que nem saiu ainda. Bom, algumas coisas bastante interessantes sobre essa história. Eu terminei de ler agora o volume 3, Leviathan Hunt,
e é quando a gente tem um pouco mais de contato com essa organização, ou seja lá o que for, chamada Leviatã. Eu não sei se ela tem alguma coisa a ver com o Leviatã que recentemente apareceu na Supergirl, nessa última temporada da Supergirl. O Brian Michael Bendis está contando muito bem a história. Eu gostei do estilo, por exemplo, como ele começa todas as histórias. Ele sempre tem um pedaço ou do site. Nesse volume 3, a gente sempre tem o site do Planeta Diário com as notícias, então você pode ver até algumas homenagens que ele vai fazendo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma capa do antigo Jimmy Olsen, Superman's Pal, o amigo do Superman, da década de 60, 50, nem lembro quando foi isso, mas enfim, eu mesmo nunca li uma dessas histórias, acho que talvez uma coisa ou outra, muito indiretamente, mas é legal que ele vai fazendo essas homenagens, né, como se fossem HQs de fato publicadas nesse universo do Superman. Então Jimmy Olsen é amigo do Superman e tem ali a número 1, número 2, ele vai colocando isso nessa parte. Além disso, a gente tem essas tramas que estão começando a aparecer. Então a gente tem uma história de investigação, a gente tem uma história de bastante mistério, de suspense, e eu tenho gostado muito da forma como ele tem desenvolvido essa história. É perfeita? Não é perfeita. Tem falhas? Obviamente que tem. Eu não daria 5 estrelas, ou 10, ou whatever, para essas HQs. Mas justamente pelo saudosismo, inclusive, né, que eu tenho dessa época em que eu lia antes da morte do Superman. E eu gosto muito dessa pegada mesmo de você investir nos outros personagens. Você tem a outra série, a Superman mesmo, né? Que é mais focada no herói Superman. E aí eu tô lendo agora esse mês. Cadê ela? E aí que eu tô lendo esse mês o volume 3 também da Superman, na mesma pegada, também pelo Brian Michael Bendis, e eu vou comentar isso depois que eu terminar de ler, vou fazer um vídeo separado só para falar de Superman. Porque tem outras questões ali para comentar, principalmente a questão do John, o filho dele, que, enfim, não vou me estressar nesse exato momento. Mas o que a gente tem aqui? A arte desse volume 3 é do, não sei falar o nome dele, Szymon Kudranski, que eu gostei muito, eu achei uma arte muito bonita, muito detalhada, é uma pegada um pouco diferente que eu estava acostumado nas outras HQs. Eu tenho gostado muito dos personagens, eu gosto muito da chefona da máfia. Uma coisa que eu achei muito estranha aqui é a forma como o Lex Luthor está aparecendo, a forma como o Lex Luthor está voltando. Achei esquisito. Não vou julgar ainda porque é só uma primeira aparição, acho que eles devem explicar isso um pouco depois, mas está muito uma pegada Super Amigos, ao mesmo tempo misturado com nem sei o que. O Lex Luthor aparece em projeções, com um robozinho, um drone que voa e projeta ele, e com uns capuzão, assim, sabe, uns mantos, ele parece um mago, uma coisa assim. De qualquer forma, estou esperando para saber como é que vai ser a explicação dessa volta do Lex Luthor aqui. Achei estranho, não sei se foi... Eu não sei, sabe, se eu for avaliar essa fase do Brian Michael Bendis atual, ela é muito boa, por um lado, mas tem muitas coisas que eu não tenho gostado, tem muitos detalhezinhos ali da história que ele não devia ter mudado, ou que ficou estranho, ou que não está explicado bem ainda. E queira ou não queira, ele está desde o número 1000 da Action Comics. Aqui vai até 1016, então foram 16 volumes já, e as coisas continuam no ar. Eu gosto do Brian Michael Bendis, o trabalho dele na Marvel foi fantástico, tem muita coisa muito boa dele ali na Marvel. Miles Morales, por exemplo, né? Falar o que do Miles Morales, aquilo é perfeito. Mas parece que ele chegou aqui e jogou um pouco fora da história, né, da linha do tempo ali do que a gente tem do Superman, e meio que mudou as coisas e fez mais ou menos do jeito dele. Ele trouxe um inimigo novo, mas isso está nas outras histórias, vou comentar depois. Ele trouxe vários inimigos novos, na verdade. Na Superman ele trouxe um ser meio kryptoniano, um estranho ali, que seria o responsável pela destruição de Krypton. Já não gostei disso. Aqui a gente tem alguns heróis novos. Tem essa menina que apareceu nessa edição. Você tem essa Red Cloud aqui, não sei a tradução, como é que eles estão traduzindo isso aqui no Brasil, que seria a nuvem vermelha. Não sei se é esse nome que eles deram. Que ainda não sei se ela é uma vilã ou se não é. A princípio, ela é uma vilã, a princípio, mas não sei. Porque a identidade secreta dela é justamente uma das novas repórteres que trabalha para a Máfia Invisível e está trabalhando ali no Planeta Diário.
então a gente não sabe o que está acontecendo ainda, está muito no ar. É só uma pena ter que esperar, sei lá, 4 meses, não sei a frequência de lançamento disso, mas é uns 4, 5 meses, para sair o próximo encadernado e eu ler o conteúdo todo. É mais isso. Faz tempo que eu não faço um vídeo de HQs, né, no meu antigo canal, que eu já tive canal sobre livros e HQs e apaguei. A ideia é falar das histórias em quadrinhos que eu li no mês de maio da Marvel, da DC Comics. Na verdade, hoje é dia 30, ontem eu baixei as últimas histórias do mês, quase nenhuma, então eu já li basicamente todas. Esse mês o destaque ficou pela história do Lanterna Verde, a última, né, a número 20, a última do Geoff Johns, que conclui o arco da história do primeiro Lanterna. Olá, hoje é dia de falar sobre as histórias em quadrinhos na Marvel e DC Comics do mês de julho. De novo, estou um pouquinho atrasado para falar das histórias do mês de julho, mas a gente está no meio do mês de agosto, acho que ainda está em tempo de falar delas, né? O grande destaque para esse mês de julho aconteceu nas histórias da Liga da Justiça da América e The Dark Justice League. Como é que é o nome disso em português? Né? Devia ter pagado, devia ter só deixado quieto. Mas enfim, coisas que acontecem. Mas no meu antigo canal a gente tinha justamente essa... eu falava muito de HQs, todos os meses eu falava de muitas HQs, na época eu lia bastante, lia quase tudo que você pode imaginar que tinha aí, Marvel e DC, principalmente DC. Eu sou mais fã da DC, se você me perdoa, embora eu adore muitas coisas da Marvel também, principalmente Homem-Aranha e X-Men, mas eu gosto muito de Superman, então eu acabo ficando na DC por causa disso. Batman é legal também, mas eu não tenho lido hoje mais nada a não ser o Superman. Então, de vez em quando chegar uma nova, a gente vem aqui falar um pouco sobre HQs de super-heróis. Espero que você tenha achado interessante esse vídeo, deixe aqui seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas e aproveita para se inscrever ali no Livro Voador, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque a gente vai postando outras coisas ali e vai conversando devagar. Inclusive, alguns livros que eu não venho falar aqui no canal, eu só posto lá algumas resenhas escritas. É isso. Até mais!